Meu nome é Cláudio e você está no canal Odeio a Globo. Apesar do nome do canal, eu não sou bolsominion, mas também não sou petralha. Eu não sou nem do lado da direita, nem do lado da esquerda. O meu lado é o lado do povo. Hoje eu queria mostrar para vocês essa notícia, essa manchete do G1. Após encontrar fuzis em mansão no Rio, PF, Polícia Federal, cumpre mandados contra fabricante de armas e apreende Lamborghini. Lamborghini, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, é um carro. É esse carro aqui. Lindo, né? Eu ia clicar na imagem, mas não dá porque ela não amplia. Ia mostrar ela ampliada, não tem como. E esse carro, avaliado em mais de R$ 1 milhão. Aquele carrinho ali, que parece um carro de brinquedo. Avaliado em mais de R$ 1 milhão. Mas isso não importa, nada disso importa. A única coisa que importa é, isso aqui, essa manchete, é a respeito da famosa guerra contra o tráfico, guerra contra as drogas. E olha que detalhe interessante. Aonde que vocês acham que foi encontrado essa Lamborghini no valor de mais de R$ 1 milhão? Vocês acham que ela foi encontrada no morro onde morre gente todo dia por causa da guerra contra as drogas? Se você acha isso, você está errado. Porque esse carro, essa Lamborghini, de mais de R$ 1 milhão, avaliada em mais de R$ 1 milhão, foi encontrada numa casa de luxo na Barra da Tijuca. É isso aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar de se falar muito em guerra contra o tráfico, guerra contra as drogas, apesar de se falar muito que é necessário fazer operação nas favelas, apesar de ter morrido muita gente nessas operações, apesar de tudo isso, o dinheiro grosso mesmo do tráfico de drogas não está na favela não, tá? Não está nos morros não. Está nos condomínios de luxo da Barra da Tijuca. Muito importante deixar bem claro que eu não estou defendendo vagabundo. Para mim, vagabundo tem mais é que pagar pelos seus crimes. Nem vou entrar em detalhes. Não estou defendendo vida mansa para vagabundo, para traficante. Não é nada disso. Eu estou tentando mostrar para vocês, para você, cidadão comum igual a mim, que esse papo de dizer que vai acabar com o tráfico de drogas, combatendo o tráfico de drogas no morro, é mentira. É pura enganação. Quer acabar com o tráfico de drogas mesmo? Vai lá nos condomínios de luxo da Barra da Tijuca, talvez do Leblon, talvez de São Conrado. Lá você vai conseguir acabar com o tráfico de drogas. Sabe por quê? Porque o poder financeiro mesmo não está no morro. Acho muito importante deixar isso bem claro. O tráfico movimenta, sei lá, milhões, eu não faço ideia. Nem vou procurar estatística para isso, que não importa. Mas é muito dinheiro. Só que esse muito dinheiro, a maior parte não fica no morro. Nós precisamos entender isso. Então assim, eu não entendo absolutamente nada de drogas, nem de combate às drogas. Mas eu garanto para vocês que lá no alto do morro não tem plantação de maconha. Eu garanto também que lá no alto do morro não tem laboratório para refino de cocaína. Não tem, eu garanto. Eu nunca subi um morro, não conheço nenhuma favela por dentro, mas eu garanto para vocês que não tem. Não tem refino de cocaína em morro, não tem plantação de maconha em morro e, acima de tudo, não tem fábrica de armas no morro. Não se fabrica fuzis, não se fabricam fuzis no morro. Inclusive, essa matéria que eu estou mostrando para vocês fala sobre isso. Foram encontrados, acho que 35 fuzis nessa mesma mansão. Então, assim, por que eu estou falando isso e insistindo tanto nisso? Porque a droga, a maconha, a cocaína, ela não nasce, ela não brota no morro. Não. Ela vem do asfalto. Ela atravessa fronteiras. Ela cruza o país pelas rodovias, até por navio, por barco, enfim. A droga cruza o país até chegar nos morros. Assim como as armas. Os fuzis que os bandidos usam não brotam, não tem pé de fuzil no morro. Não tem fábrica nem plantação de fuzil no morro. Os fuzis que são apreendidos no morro vêm do asfalto. Eu queria lembrar que há um ano atrás, ou 2 anos atrás, ou foi em 2022 ou 2021, foi feita uma apreensão de uma quantidade absurda de fuzis que veio num voo comercial, que veio de um avião, que foi
foi apreendida, essa carga de fuzis foi apreendida num aeroporto. Isso é para deixar bem claro o que eu estou falando. Para acabar com o tráfico de drogas, eu não estou defendendo que não possa enfrentar bandido, não. Pode enfrentar bandido sim, mas tem que enfrentar o bandido certo. Aquele cara que está lá no morro para tomar tiro, para correr da polícia, aquele cara, acabar com aquele cara não vai acabar com o tráfico de drogas. Agora, se você conseguir acabar com esse cara de hoje, por exemplo, da Barra da Tijuca, aí talvez você consiga acabar com o tráfico de drogas. Mais importante, tráfico de armas. Isso é que é o mais importante, porque, segundo a matéria, parte desses fuzis iria, claro, para o tráfico de drogas, iria para bandidos, mas também iria para milicianos. Também são bandidos, tudo bem, mas tem uma pequena diferença entre eles. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu tenho medo. Inclusive, eu tenho medo de falar sobre esse assunto, porque eu moro no Rio de Janeiro, e eu ando pelas ruas, e eu não tenho grana para contratar segurança. Aliás, eu não tenho grana nem para andar nas ruas mais, que eu não tenho dinheiro nem para passagem do ônibus mais. Tão ferrado que eu tô. Mas enfim, o que interessa é, eu tenho medo de falar dessas coisas aqui no Rio de Janeiro, porque eu tenho medo de morrer, essa é que é a verdade. Mas também não dá para ficar calado, porque assim, eu escuto há muito tempo, desde 2016, até antes disso, a minha vida inteira eu ouvi a frase, bandido bom é bandido morto. Então toda vez que você ouvir essa frase, bandido bom é bandido morto, pense o seguinte, primeira coisa, o que seria um bandido bom? O que seria um... Só um minuto que eu acabo de ter um problema aqui com a minha câmera, já vou restaurar ela. Enquanto isso eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Pronto, câmera restaurada, olho coçado, vamos seguir com o vídeo. Então, toda vez que você ouvir a frase bandido bom é o bandido morto, então pense o seguinte, primeira coisa que você tem que pensar, o que é um bandido bom? Bandido bom é um bandido que tem bom caráter? Bandido bom é um bandido que faz bondade para os outros? Bandido bom é o cara que é muito bom em ser bandido. O que é um bandido bom? Porque os verdadeiros bandidos bons não estão morrendo. Toda vez que eu escuto a frase bandido bom é bandido morto, invariavelmente, infalivelmente, quem morreu foi um inocente. Mesmo quando morre um vagabundo, algum inocente morreu junto, ou perto, ou próximo. Se não morreu, ficou ferido. Então assim, o que é um bandido bom? Porque o verdadeiro bandido bom, aquele bandido que é bom em ser bandido, esse não está morto não. Esse está muito vivo e mora muito bem. Mora nos condomínios de luxo aqui no Rio de Janeiro. Toda vez que você ouvir a frase bandido bom é bandido morto, reconsidere, reavalie suas posições, porque você está sendo enganado. Toda vez que você ouvir a frase bandido bom é bandido morto, sorria, porque você está sendo enganado. Vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, por questões filosóficas e outras também, uma questão de lógica também, eu sou contra a pena de morte. Porém, diante da violência que a gente está tendo no Rio de Janeiro, diante da quantidade de vagabundo que é condenado e depois está nas ruas para cometer mais crimes, eu começo a considerar a pena de morte. Continuo sendo contra, mas já começo a considerar que talvez não fosse tão ruim assim. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo que fala em bandido bom é bandido morto, todos os políticos que falam isso, nenhum deles defende a pena de morte. E eu pergunto para você, por que não se defende a pena de morte no Brasil? Por exemplo, nós tivemos o Wilson Witzel, governador aqui do estado do Rio de Janeiro, que dizia que ia dar tiro na cabecinha. Vagabundo que fosse avistado portando fuzil ia ser morto por sniper com tiro na cabeça. É muita coisa para falar, então eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Ele não poderia nem falar isso, porque ele era um jurista e ele sabe que isso não pode ser feito. Por questões legais, o Estado não pode fazer o que ele prometeu que faria, para vocês verem como vocês foram enganados. Como esse cara é um demagogo, mentiroso, canalha, mau caráter. Ele e todos os outros que dizem essa frase bandido bom é bandido morto, são da mesma laia, são mentirosos, são enganadores. Então, o nosso atual governador, que era o vice do Witzel, o Cláudio Castro, tem a mesma filosofia. Bandido bom é bandido morto. Porém, ele não defende a pena de morte. Nós tivemos o Bolsonaro como presidente por 4 anos, que vivia dizendo que por ele tinha que matar bandido.
Porém, em nenhum momento ele tentou que fosse aprovado uma pena de morte no Brasil. E eu pergunto mais uma vez, por que esses caras que acreditam que bandido bom é bandido morto não pedem pela pena de morte? Não lutam pela pena de morte? Não fazem uma campanha pela pena de morte? E a resposta é muito simples. É porque a pena de morte não dá voto. A frase bandido bom é bandido morto dá voto. Mas fazer campanha pela pena de morte não dá voto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso se chama hipocrisia, demagogia, canalice e mau caratismo. Então, daqui para frente, todo mundo que disser que bandido bom é bandido morto, você já pode dizer, esse cara não tem o meu voto. Lembre-se sempre disso. Para mudar o Brasil, não precisa ir para as ruas, fazer bagunça, tacar fogo em carro. Para mudar o Brasil, não precisa pegar em armas. Para mudar o Brasil, não precisamos de violência. Para mudar o Brasil, mude o seu voto.